nome é Renato Bigliazzi, eu estou aqui no Arquitetando Sorrisos e hoje tenho o prazer de receber a doutora Andrea Schroeder, que vai falar, né, de um assunto extremamente importante, que é a odontologia do sono. Bem-vinda, Andrea. Agradeço o convite, fico muito feliz, assim, né? Sou aluna, né? É um prazer enorme. E trazer também um pouco da odontologia do sono, como ortodontista, né? A gente trabalha junto. E falar um pouco da odontologia do sono, que é uma área que está crescendo tanto, né? Há 10 anos atrás não se falava tanto, mas ainda existem pacientes que chegam no meu consultório e falam: nossa, eu não sabia que existia aparelhos para apneia, para sono. E que dentista tratava sono, né? Até teve uma vez que eu entrei no Uber, né? E o cara me viu com uma maleta, ele falou: nossa, você veio aqui no Instituto do Sono fazer exame? Eu falei: não, vim dar aula de odontologia do sono. Odontologia do sono? O que faz dentista do sono? Bota pra dormir, né, o paciente? Não, gente, trata apneia, pacientes com problemas respiratórios, né? Então, ainda é uma área que está crescendo, mas que precisa ser mais divulgada, né? Até para os pacientes. O que tem sido comentado mais, né? Mais pessoas têm sido diagnosticadas com apneia. A apneia realmente está aumentando ao longo da nossa civilização, né? Como que é isso? É, é, as pessoas convivem com esse problema sem nunca ter um diagnóstico, né? E a gente está vendo mais incidência porque o diagnóstico também melhorou. Como que o dentista participa, né? Na captação ou no diagnóstico desses sinais e sintomas? Ah, legal. Acabou de sair, né, um trabalho do Episono, lá do Instituto do Sono, levantando aí que a população adulta 32,8% da população adulta que tem apneia, né? E ela é ainda subdiagnosticada, né? Principalmente nas mulheres, porque os sintomas nas mulheres ainda se misturam, a mulher ela demora mais tempo para ter apneia, né? Então ela vem mais na menopausa. O homem, às vezes, ele ronca por mais tempo, né? Porque ele tem o tubo esofágico mais alongado, então ele tem uma tendência a colapso, a fechamento dessa via aérea com mais do que a mulher. Mas ainda assim é uma doença subdiagnosticada. Muita gente ronca e acha que o roncar é simplesmente um cansaço. Mas até a gente brinca lá no curso que o ronco ele é a ponta do iceberg, né? O que tem por baixo é a apneia. E a apneia, ela realmente ela acarreta muitas outras coisas se não tratada, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. E o dentista, até quando eu entrei nessa área, né, eu já era ortodontista, nós recebemos bastante esses pacientes, né, e por conta dessa respiração mais bucal, desde a criança, né, que já tem alteração crâniofacial, e às vezes tem apneia, né, dificilmente o paciente vem e fala: olha, eu vim aqui para tratar a ortodontia, mas eu tenho apneia. Mas o dentista ele é muito importante nessa área. Hoje, a minha anamnese, a minha avaliação inicial do paciente é buscando o paciente como um todo, né? Porque o sono é uma necessidade fisiológica, né? E a criança, desde a criança, ela precisa crescer, precisa produzir o hormônio GH e é durante o sono. Se a criança não respira bem, ela começa a ter a respiração mais bucal, alterações crâniofaciais. E é muito, assim, importante o dentista orientar a família. Porque, às vezes, a família fala: é verdade, ele ronca mesmo. Mas será que tem problema isso, doutora, né? Então, é muito importante. Eu acho que o dentista hoje, às vezes, ele pode até encaminhar, né? Deve encaminhar para o otorrino, para o médico do sono, para fazer uma avaliação mais completa, né? Para conseguir trabalhar junto. É, obviamente, o dentista acaba sendo a porta de entrada, vamos dizer assim, né, do diagnóstico de várias outras questões
da área da saúde, que não necessariamente só da saúde bucal. E essa questão do sono, da respiração, acho que é uma coisa muito importante e muitas vezes passa, né, por nós. Como o dentista pode, mesmo não sendo especialista, né, porque hoje existe essa questão de estudar, fazer um curso de odontologia do sono, depois você pode contar como é isso lá na Unifesp, no Instituto do Sono, que eu acho que é importante, muita gente pode se interessar. É através de um diagnóstico clínico, é através de questionários, a forma da face, né? A questão das olheiras, o que a gente pode perceber, né? Mesmo não fazendo um curso de odontologia do sono, o que pode chamar a atenção, né? Como que a gente, ali no dia a dia, o clínico geral, nós ortodontistas, enfim, podemos ter esse olhar mais voltado? Como que a gente introduz isso na nossa anamnese? A odontologia do sono, apesar, né, da gente trabalhar com um aparelho intraoral, não tem pré-requisito você ser ortodontista. Você pode ser protesista, endodontista, tanto que lá no curso que nós damos no Instituto do Sono, lá vem gente de todas as áreas. Mas assim, seria muito interessante que todo mundo entendesse de cefalometria. Então, quem não tem essa parte ortodôntica, às vezes tem que correr atrás um pouco, porque envolve alterações de crescimento crâniofacial, né? Então, como eu acho que o sono, às vezes, tá na nossa cadeira do dentista, né? Às vezes o paciente vai lá, ele vai tratar um canal, você vê que o paciente dormiu na cadeira, ele já tem uma sonolência excessiva ali. Mas é de extrema importância avaliar a face do paciente, se ele tem olheiras, geralmente o paciente respirador oral que não dorme bem. Hoje tem se falado muito em TDAH, né? Hoje tá todo mundo assim, tudo é TDAH, né? E se confunde muito os sintomas, né? De crianças que têm uma hiperatividade, que não come direito, porque o respirador oral, ele altera até as papilas, né? Sensitivas, ele começa a ter aquela boca mais flácida, ressecamento das glândulas salivares. Então, tudo isso eu acho que é muito importante o dentista avaliar e detectar, e talvez, se ele não for especialista ou não conseguir tratar, encaminhar esse paciente, né? Porque é uma doença sistêmica que envolve o dentista muito mais do que outras áreas. Eu falo que às vezes o paciente chega muito mais ao dentista do que no médico, né? E é importante a gente encaminhar esses pacientes para otorrino, se tem uma amígdala hipertrófica, se tem um problema de adenoide, porque não adianta o ortodontista resolver a parte crâniofacial se a criança ainda continua, por exemplo, respirando mal, né? E o adulto também, né? Porque às vezes a gente trata o pai e o filho, né? O pai fala, nossa, eu também respiro mal desde criança, mas hoje eu ronco pra caramba, doutora, né? Então aquilo vai perpetuando ali na família. Vamos falar um pouquinho, porque a gente aprende, ou vem aprendendo, ou se ainda continua falando, né? Algumas coisas assim, o síndrome da face longa, né? O paciente, então a gente fica com a ideia, ou algumas pessoas podem ter a ideia de que BRAC não tem problema respiratório, BRAC não é apneico, classe 3 não é apneico, magro não é apneico, algumas coisas que talvez sejam lendas. Fala um pouquinho disso. Qual é realmente a correlação da forma facial, da maloclusão em relação à apneia, né? Que justamente é o nosso papel ali nesse campo interdisciplinar, né? Fala um pouquinho disso. Essa é uma área também bem importante, porque a apneia, ela não acontece só no paciente respirador oral, face longa, retrognata, que tem aquela mandíbula mais para trás. Acontece também no classe 3, que é aquela queixinho mais para frente, a maxila mais para trás. Porque a apneia, ela é um estreitamento ali da via aérea, né, durante o sono, ela acaba colabando e evita a passagem do ar, e a oxigenação acaba diminuindo e acontece a dessaturação da oxihemoglobina.
E isso faz com que o paciente acorde, tenha vários microdespertares para conseguir voltar a respirar. Ou seja, o paciente ele não aprofunda o sono dele. Ele não faz todas as fases do sono. Então, só voltando à nossa anatomia, né? O paciente ele pode ser magro e pode ter uma alteração crâniofacial classe 3, né? Ou seja, é a maxila que fecha a via aérea e não a mandíbula. Então, não necessariamente o paciente precisa ser um dólico cefálico, um paciente mais face longa, ou um paciente mais braque. Todas as faces, todos os tipos de face pode existir sim a apneia. E aí hoje ainda existe um exame que chama sonoendoscopia, que nós conseguimos detectar qual é o sítio de colapso que o paciente tem ali naquele durante o sono. E, por exemplo, classe 3 acontece muito de ter colapso, né, fechamento na região da maxila, né, o paciente que tem um... Então, esse tipo de paciente também não tem alguns tratamentos que são inviáveis. Às vezes ele tem que ir para uma cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia que corrige, né, o encaixe da base óssea, para fazer o paciente respirar novamente, né? Então, cabe ao dentista mostrar o leque de opções, porque a apneia ela é multifatorial. Ela acontece porque a pessoa está obesa, com excesso de gordura na região do pescoço. Ela acontece porque o queixinho, o osso é mais para trás, ou a maxila é mais para trás. Então, não existe assim, só o tipo classe 2 esquelético tem, não. O magro pode ter e pode também ter o obeso, né? Tanto que agora saiu que o Monjaro pode curar, né, a apneia. Na verdade, a mídia veio tanto em cima disso, né, que teve paciente magro me pedindo para dar uma receita de Monjaro. Eu falo, gente, o Monjaro, né, essas medicações, elas vão tratar primeiro a obesidade, né? Então, de forma secundária, ela vai acabar curando, né, se a sua causa primária é a obesidade, né? Mas não adianta um paciente com alteração esquelética falar que vai se curar e magro com um Monjaro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque existem leques aí de perfis. Então, aproveitando, explica um pouquinho para quem está escutando a gente essa relação entre obesidade e apneia obstrutiva do sono, né? A obesidade na criança pode causar apneia na criança ou é o fator envelhecimento, obesidade e envelhecimento que faz aparecer a apneia? Qual é essa relação, né? Muito assim, a obesidade, ela tem um fator, até saiu um trabalho, né, correlacionando a obesidade com a apneia, que 1 quilo que você perde até 30% do índice de apneia, né? Então, o que a gente pensa? Que o paciente obeso, desde a criança, ela vai aumentar ali aquela gordura ali na região cervical e que ela pode aumentar o risco ali de colapso da via aérea. Então, se isso acontece desde a criança, que ainda está em formação, crescimento, é muito pior, né? Quando a gente detecta isso, a gente recebe lá no consultório crianças já com alterações crâniofaciais e obesas, a gente orienta a passar no nutricionista para estar fazendo um acompanhamento. E hoje tem muito isso, né? A criança que respira mal, elas são hiperativas, ou elas comem demais, ou elas comem de menos, né? Ou elas são muito magras, né? Porque elas perdem a papila gustativa, ela perde, né? Então, o paciente, ele não sente o sabor, eles comem por comer, e comem não coisas muito saudáveis, né? E excesso de tela, né? Então, é um conjunto. A gente fala que tem que tratar o paciente como um todo. Mas o adulto, de fato, hoje, o paciente que perde peso, nós fazemos o exame de polissonografia, com IMC acima da média, acima de 35, né? Ele perdeu 10 quilos, 5 quilos, já tem uma redução drástica ali do índice de apneia. Então, um dos tratamentos é sim a perda de peso. Só que nós usamos esse tratamento como coadjuvante, né? Porque às vezes a apneia ela não está
só ligada à obesidade, né? Ela está ligada a fator neuromuscular, menopausa, né? As mulheres depois da menopausa também, a parte hormonal pode começar a engordar, insônia, então é um combo. A gente tem que personalizar o tratamento para o paciente. Às vezes a gente trata pai, filho, cada um tem que entrar por uma vertente diferente de tratamento. Mas realmente a obesidade ainda, né, é muito discutida, porque as pessoas querem emagrecer, mas às vezes outras não se sentem fora do peso, isso é muito complicado, porque a gente, como dentista, vai falar, olha, vamos encaminhar, né? A gente sutilmente tem que ir falando que tá fora, né, do peso. Sim. Acho importante quem está escutando a gente entender, né, que eu sempre falo assim, na área da saúde a coisa mais moderna é colocar o paciente no centro, né, da decisão. E quando a gente fala colocar no centro da decisão, é ter o olhar de todas as especialidades, porque... E aí você vê, né, e pelo menos eu percebo, né, medicina do sono. Então, tem o pneumologista, médico do sono, o neurologista, médico do sono, hoje em dia até a área de ginecologia, da área do sono, aí vai o otorrino, né, que tradicionalmente todo mundo pensa, todo otorrino entende de sono, não é exatamente essa a verdade, as pessoas têm que se especializar, não é verdade? Sim. Na medicina do sono, assim como, naturalmente, seria óbvio também se especializar na odontologia do sono. Você acha que é importante essa comunicação, quando a gente desconfia, né, já passar isso para o paciente, que talvez ele tenha que passar por vários especialistas, né? Que às vezes não é uma causa única. Você mesmo já falou isso, não é só obesidade. Mas às vezes você tem lá, nem tanto uma atresia tão grande, mas você tem uma retrusão muito grande, né? Você acaba tendo a adenoide hipertrófica, a amígdala, e aí a obesidade. Então, você acha que a gente está caminhando cada vez mais para esse olhar multidisciplinar ou interdisciplinar? Você acha que a odontologia está preparada para perceber isso? Ou a gente tem que trabalhar muito isso nos cursos de graduação, de pós-graduação? O papel importante que a gente também tem. Eu sinto que, assim, eu não tenho, acho que uns 20 anos de formada já, mas eu sinto que o dentista sempre foi muito sozinho, né? A gente sempre tentou resolver tudo ali para o paciente, né? E eu acho, sim, que nós estamos mudando essa visão da odontologia, de tentar trabalhar em equipe, de forma multidisciplinar, cada um respeitando a sua área. E eu acho que, assim, como o dentista ele recebe muito esses pacientes, nós temos que mostrar o leque de opção para o paciente, porque a escolha é sempre do paciente, né? Você pode pegar um paciente jovem que tem uma apneia grave e um paciente idoso com uma apneia leve, você vai tratar de forma diferente, mas às vezes esse paciente jovem, ele tem alteração crâniofacial e ele não quer ir para uma cirurgia ortognática. Você não pode deixar ele sem tratamento. Você tem que oferecer outras coisas, né? Hoje, o paciente que eu vejo jovem, que possa ter mais benefícios a longo prazo com uma cirurgia ortognática, eu vou dizer a ele, olha, o teu caso seria muito importante fazer uma cirurgia, porque você tem mais anos de vida, você vai ter mais benefícios ao longo da sua vida. Só que às vezes ele não quer, entendeu? Então é isso que eu falo, às vezes o paciente não se enxerga fora do peso, o paciente ele precisa querer ser tratado, seja com CPAP, hoje a gente tem vários tratamentos. O CPAP é padrão ouro, sim, né? Sim. A gente sabe que é uma terapia padrão ouro, mas não é todo mundo que aceita, né? Principalmente paciente mais jovem. Temos as cirurgias de palato mole, cirurgias faríngeas, né? É o dentista que vai
detectar se tem ou não que fazer uma cirurgia? Não, a gente vai encaminhar para o otorrino, porque ele não quis nenhum tratamento, ele não se adaptou ao aparelho intraoral, ele não se adaptou ao CPAP, mas a gente precisa, até a indicação do aparelho intraoral na apneia do sono é para a apneia leve, ronco primário, paciente que só ronca, a apneia leve a moderada, que é tranquilo, que não tenha tanta dessaturação, e casos graves que não se adaptaram ao CPAP. A porcentagem de sucesso num paciente grave reduz de 50% a 60%. E a gente tem que passar isso para o paciente, porque até outro dia um aluno me perguntou, professora, se um paciente tem uma alteração de mordida, você orienta ele tem uma apneia grave, você orienta ele a fazer ortodontia primeiro ou aparelho intraoral? Depende. O que é risco de morte, né? Se ele for fazer uma terapia, um tratamento ortodôntico, ele tem que fazer junto um CPAP. Eu não posso fingir que eu não estou vendo a apneia, que seria o ideal. Vamos fazer a ortodontia, expande, adequa ali a posição da língua, que também é a nossa maior vilã. E depois, quem sabe, esse paciente não faz uma polissonografia e reduz a apneia. Só que a gente tem que mostrar para o paciente esse leque de opções. Então, é muito importante essa visão multidisciplinar de fazer uma fonoterapia, né, para melhorar a tonicidade muscular do paciente. São tratamentos que podem ser coadjuvantes ao aparelho intraoral ou até a ortodontia, né? Hoje, o nosso cirurgião de bucomaxilo, quando eu encaminho para ele uma cirurgia ortognática, ele fala, Andréia, você sabe que eu prefiro que o paciente tenha passado por todas as terapias, porque aí ele vem mais convicto de que ele quer a cirurgia, porque a cirurgia é mais invasiva, né? E às vezes o paciente vem com aquela expectativa de que vai ser curado o resto da vida. E a apneia, ela é progressiva. Então, às vezes você faz um tratamento, você reduz, mas se o paciente, por exemplo, engorda, adquire outras doenças, ele acaba tendo alguma piora, né? Então, essa importância da visão multidisciplinar, a gente tem que passar para nossos alunos que estão entrando, até porque o dentista se vê muito sozinho dentro do consultório. Eu acho que a gente não tem que trabalhar sozinho. É até perigoso tratar um paciente, por exemplo, muito grave sozinho, né? Então, tem que saber ter uma psicóloga do sono, um psiquiatra do sono. Hoje tem psiquiatra do sono, isso é lindo, né? Porque tem pacientes que acordam no meio da noite. Outro dia eu tive um paciente que ele acordava para comer, no meio da noite, com vontade de comer doce. Cabe ao dentista entender o porquê que ele está acontecendo isso? Não, gente, tem especialidades para isso, né? E às vezes o próprio paciente acha que a gente tem que resolver tudo, né? E eu já deixo muito claro isso na primeira consulta, porque a gente tem que trabalhar realmente em conjunto e orientar os dentistas que estão entrando nessa área, porque é bom para nós também, porque tem essa indicação de volta, né? O médico do sono, o psiquiatra, eles vão entender que cada um tem a sua função ali no paciente. Né, é importante falar isso porque nem toda apneia, né, é um distúrbio respiratório do sono, né? Existem outros tipos de distúrbios do sono, né, que envolvem até outras especialidades. Fala um pouquinho para mim o que a apneia interfere no nosso envelhecimento, né? E você falar um pouquinho da questão fisiológica, né? Os danos que isso causa a longo prazo ou a curto prazo, não importa, né? Que leva à gravidade toda, né? Que, se eu não estiver enganado, é essa questão toda de comprometimento cardiovascular, até gastrointestinal, né? A gente vê que tem alterações com isso. Dá um panorama aí um pouquinho sobre isso. Isso interfere na saúde geral e encurta, né, a questão de vida. Se o SUS olhasse com mais carinho para a apneia, evitaria o excesso de pessoas tendo infartos, de aumento de diabetes, pressão alta, porque
um sono, o paciente que não tem um sono reparador ao longo da vida, ele vai acumulando isso, né? E o processo oxidativo do nosso corpo, porque é uma necessidade fisiológica o sono, né? Que nem beber água, respirar. Mas as pessoas costumam a dormir mal. É muito comum o paciente mais idoso chegar e falar assim, doutora, eu vim tratar o meu ronco porque eu estou incomodando a minha esposa, mas eu durmo bem. Você começa a tratar o paciente e ele relata, você sabe que eu acho que eu não dormia bem? Eu voltei a fazer academia. Eu voltei a ter mais disposição de manhã. E isso é o processo de envelhecimento, gente. Eu falo que, assim, aumenta até o risco, antecipa o Alzheimer, né? Mexe com a memória dos pacientes. Então, o paciente que ele não faz todas as fases do sono, chega no sono REM, que é onde a gente adere à nossa memória, né? O sono REM, ele é responsável pela adesão da memória. E de outras diversas coisas, mas o paciente que não aprofunda, que ele fica só microdespertando por conta dessa parte respiratória, ele acaba aumentando o risco cardiovascular, porque ele sobrecarrega o coração. Toda hora o coração está bombeando para conseguir levar oxigênio para o cérebro, né? E esses pacientes vão acumulando ao longo da vida. Então, um paciente que antigamente falava, eu roncava, achavam que era cansaço. Ele chega na fase adulta já com aquele estresse oxidativo muito pior, né? Já com os riscos já todos alterados. Então, o quanto antes a gente tem esse diagnóstico da apneia é primordial para a evolução dele, né? Para a qualidade de vida a longo prazo, para evitar doenças. A gente tem se falado muito do teste genético, né? Da gente saber o que nós podemos ter no futuro, né? E é muito interessante isso, porque as pessoas já estão olhando, já estão vendo que o sono tem uma importância muito grande, né? De reparação tecidual, de melhora da adesão, da memória. Outro dia veio um paciente jovem, ele era CEO de uma empresa, ele né? Ele falou, doutor, eu vim porque você tratou o meu amigo e ele se curou da... Eu falei, calma, que a apneia não cura, a gente trata de forma paliativa. Ele falou, mas eu não vim por causa do meu sono, eu acho que eu durmo bem, eu tenho um índice, né, uma doença moderada, mas eu vim por conta da minha memória, eu tô passando vergonha nas minhas reuniões, eu esqueço as coisas. O cara tinha 35 anos, novo, já tá assim, né? Eu falei, mas calma, porque nem tudo é apneia, né? Às vezes a sua memória não vai voltar. Eu nunca atendi um paciente com perda de memória, né? E não é que ele melhorou, ele melhorou o índice de apneia, ele começou a fazer mais sono REM. E ele começou a melhorar da memória. E isso é muito gratificante, porque o dentista, ele trata muito a cavidade bucal, alterações craniofaciais. Mas quando você trata uma doença sistêmica e você vê o paciente melhorando como um todo, né, de qualidade de vida, né, no trabalho, e isso é para a vida, né? A gente atende esses pacientes a longo prazo, acompanha. Lógico, eu tenho um viés porque eu entendo um pouco, né, principalmente de crianças e adolescentes, mas assim, se eu tiver errado, você me corrige. Nem todo paciente que tem índice polissonográfico mais grave tem sinais e sintomas, vamos dizer assim, tão graves. Alguns têm muitos sinais e sintomas, né? Prejudica, como você falou, atenção, comportamento, cognição, sonolência diurna e não tem índices tão altos, né? Então, vou fazer uma pergunta. A gente, vale frisar que a polissonografia é o padrão ouro, né? No diagnóstico. A gente trata os sintomas e a gente direciona pelos sintomas ou pelos índices polissonográficos? Os dois, né? Eu falo que nós temos que unir os dois, porque o paciente, que nem esse cenário que você colocou, o paciente com uma apneia leve a moderada, geralmente esse tipo de paciente que são sintomáticos e tem apneia leve,
provavelmente eles começaram a ter apneia há pouco tempo. Então, eles têm uma sensibilidade muito maior, um limiar de sensibilidade de detectar. Tá estranho o meu sono. Não, mudou. Alguma coisa tá estranha. Isso acontece muito com um paciente mais jovem ali, de 20 a 30 anos, que começou a ter uma piora ali da apneia. Lembrando que se ele tem apneia, provavelmente ele já tem problemas respiratórios desde a infância, né? Isso aí vai só virando uma bola de neve e chega uma hora que começa a vir os sintomas. Quando o paciente está muito grave, esse paciente ele já se adaptou. O nosso organismo ele vai se equilibrando ali com o bom ou com o ruim. Então, ele acostumou a dormir mal. Então, ele perde essa noção do que é dormir bem, né? Eu atendo muito paciente que eu falo, olha, você tá com uma apneia muito grave. Não, doutora, mas assim, eu tô aqui porque eu incomodo a esposa, o ronco. E eles não têm essa percepção. Tanto que na odontologia do sono, quando a gente faz tratamentos de pacientes muito graves, a gente prioriza fazer uma polissonografia inicial e final, né, com aparelho intraoral ou com a terapia de CPAP, para saber se está realmente melhorando, porque eles perdem essa noção de sintomas, né? Eles perdem a noção subjetiva ali do que é dormir bem, do que não é dormir bem. Então, cabe ao dentista saber conduzir isso e principalmente por conta das dessaturações, né? Que eu acho que o risco cardiovascular, hoje se fala muito da carga hipóxica, que é essa questão da dessaturação da oxihemoglobina, causando ali risco cardiovascular para o paciente. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, acho que complicada. Vamos voltar para a infância, para os mais jovens. Eu tenho opinião formada, vamos né, pensar aí, porque tem muita gente escutando. Você acha que o ortodontista, você é ortodontista também, você acha que o ortodontista tem um papel fundamental eu não vou usar a palavra prevenção, porque a gente não é essa palavra correta. Na melhora de qualidade de vida e evitar o agravamento da apneia ao longo da vida, você acha que o ortodontista tem um papel fundamental ali na condução do estabelecimento ou a correção de um crescimento craniofacial? Qual é o nosso papel ali para tentar evitar? Extrema importância, né? O ortodontista, é uma área linda, né? Eu sou apaixonada pela ortodontia, porque nós conseguimos detectar ali as alterações craniofaciais muito cedo, né? Então, essa criança que não é tratada ali desde pequenininha, que já tem alguma alteração, ela vai crescer e vai possivelmente, talvez, virar um adulto apneico. Então, na nossa clínica lá, o paciente não passa sem uma avaliação por inteiro, né? Se tem alterações craniofaciais, se tem alterações de amígdala, adenoide, e quando falta isso, né? Porque eu acho que está mudando um pouco essa visão do dentista, então eu acredito que talvez no futuro acabe até diminuindo o índice de tantos adultos tendo apneia, porque tratando a criança você vai evitar ali o caos lá na frente, né? Principalmente pensando em alterações craniofaciais. Mas é de extrema importância. Eu oriento os alunos, eu acho que até quem não é ortodontista, eu acho que precisa ter uma visão assim com a criança, até por conta de eu recebo muita criança sendo tratada com TDAH, né, tomando já remédios. Quando você vai ver, é um problema respiratório, a criança não dorme bem, por isso que ela fica hiperativa. E cai na mão do dentista, né? A gente tem que ter essa responsabilidade de detectar, orientar os pais e conduzir eles da melhor forma
para que evite, né, o caos lá no futuro. Agora vamos falar daquilo que você também entende muito, que são os aparelhos intraorais para tratar a apneia. Né? Eu queria que você desse um panorama, assim, até onde vai os aparelhos. Eu tenho a impressão que todo mundo acha que aparelho intraoral é só para avançar a mandíbula, né? E aí fica a ideia de que qualquer aparelho que avança a mandíbula trata a apneia. Eu queria que você falasse realmente dos aparelhos, se é que eles têm nome, a construção, que são validados, que realmente é literatura, porque senão qualquer um faz um aparelho que avança, faz uma mordida de construção, joga lá para frente. Queria que você falasse isso, porque isso é muito importante. Porque eu vejo que tem muita gente falando que faz, né? E o perigo, né? Se existe o perigo de você transformar uma apneia, né? Numa apneia silenciosa. Você tira o ronco e fica apneia. É possível acontecer esse erro? Sim, nossa, essa é a pergunta-chave, né? Hoje a gente vive uma sociedade muito baseada na informação, Instagram, mídias, né? E não é qualquer aparelho que vai resolver a apneia, né? Hoje eu falo que o dentista ele não pode ser um vendedor de aparelhos, ele tem que tratar a doença. E nem todo aparelho existem milhares de modelos, né? A gente tem que personalizar o modelo para aquele paciente conforme quantidade de dentes. Se o paciente tem dificuldade de respirar pelo nariz, tem que mudar o modelo do aparelho. Não, tem paciente que às vezes chega com um leque de aparelhos, assim, olha, já usei tudo isso e não resolveu. Você é minha última esperança de resolver com algum aparelho. Porque de fato usaram errado, aparelhos errados, foram indicações erradas. Então, nós temos que, como dentista do sono, estudar qual é a alteração craniofacial que esse paciente tem, se realmente esse paciente tem um colapso que é a área que o aparelho vai realmente agir, né? Hoje a sonendoscopia consegue fazer um preditor de sucesso para isso, então a gente coloca o paciente, por exemplo, num sono superficial, né, à base de propofol, de anestésico em hospital, para detectar num sono induzido qual é o sítio de colapso que esse paciente tem e se o aparelho intraoral vai resolver. Porque se o paciente, por exemplo, tem um colapso de epiglote, que é mais embaixo, o aparelho intraoral não vai resolver e ele pode ter uma apneia leve, entendeu? Então, assim, cabe ao dentista saber discernir quais são os leques de opções e não é qualquer aparelho que realmente só faz um avanço, não é só um avanço, né? Hoje, a odontologia do sono, ela faz medidas de avanço. A gente tem que usar uma régua, porque cada paciente tem uma quantidade de avanço. Tem paciente que você fala, joga a mandíbula para frente, ele não sai do lugar. Ele não tem um alongamento, ele não tem uma flacidez ali para um estiramento muscular. Então, às vezes esse paciente não é indicação. Outra coisa é paciente classe 3, né? Que é aquele paciente com queixo já bastante para frente. Você vai avançar como? O paciente já tem muito avanço, né? Já de mandíbula. Então, não é qualquer aparelho. Hoje os cursos, né, de formação, né, eu falo que existe cursos de informação e de formação. Perfeito. Os cursos de formação, eles ajudam o dentista a planejar. Nós sentamos com os alunos, olha, gente, vamos planejar esse paciente. Paciente com mesma idade, mesma alteração craniofacial, com índice de apneia diferentes. Então, você tem que ver quantidade de dente que ele tem, porque é um aparelho dento suportado. Então, ele tem que ter estrutura dentária para aguentar. A outra coisa é a quantidade de avanço. Hoje a gente fala que o sucesso do aparelho intraoral está no mínimo avanço. A gente não quer jogar muito essa mandíbula para evitar efeito colateral do paciente, porque ele vai usar 10, 15 anos de aparelho. Eu vou deixar o paciente avançado no máximo? Não é o avanço máximo. Por isso que esse controle de sinais e sintomas, dessaturação, então hoje tem os portáteis que a gente pode conduzir de forma correta o paciente, né, a oximetria, mas que a gente tem que saber escolher o modelo certo de aparelho. Não é qualquer aparelho.
e evitar efeito colateral, porque hoje a maior pedra também no sapato do dentista são os efeitos colaterais de movimentação dentária que possam existir. Então, não se tem um estudo que fale, olha, esse paciente dólico tem mais tendência do que esse. Mas os dentistas que são certificados e capacitados, eles já sabem quais são as movimentações que possam existir e quando eles detectam, o dentista já sabe resolver, né? Então, o que não pode é o paciente colocar o aparelho e sumir, né? Porque às vezes o paciente acha que melhorou o ronco, mas a apneia ainda existe. Então, isso é importante, porque às vezes o ronco, ele some no início, porque ele é a ponta do iceberg, mas ainda existe uma apneia residual. E aí que tá, o dentista tem que saber tratar para não deixar o paciente subtratado, né? E isso tem acontecido muito, porque vai lá, coloca qualquer aparelho, coloca qualquer avanço de mandíbula, acaba induzindo efeito colateral no paciente e ele acaba desistindo do tratamento, né? Então, é importante o paciente saber que ele usa aquele aparelho de forma paliativa, como se fosse um óculos de grau que você usa para enxergar, e que depois que ele faz uma polissonografia, um exame final, que ele teve sucesso, ele tem uma alta parcial, que depois de 6 meses, 1 ano, ele tem que fazer um acompanhamento ali. Então, só voltando na nossa pergunta, não é qualquer aparelho, não é simplesmente avançar a mandíbula, né? Então, a gente tem que saber personalizar mesmo o tratamento para esse paciente. Existem aparelhos que chamam PM tipo 2, Sominodente, né? Materiais diferentes, tem Ercolock, acetato, resina, tudo isso muda conforme o tipo de dentição, se o paciente tem perda óssea, se tem prótese, né? Se tem prótese total superior, se tem implante. Então, não é qualquer aparelho que pode em qualquer paciente. Isso é muito importante porque não é um curso, às vezes, de um final de semana que vai te deixar apto, né? Para fazer essa escolha e personalizar o paciente para o paciente. Eu vou te fazer outra pergunta bem de ortodontista. Qual a correlação entre as 4 estações de pré-molar, retração, né? Uma coisa que era mais comum, mas que ainda existe. Existe relação entre apneia e a ortodontia, vamos dizer assim, em relação à piora, né? Retrair, diminuir o espaço bucal pelas retrações. Existe essa correlação ou não necessariamente? Existe, e existe principalmente antigamente fazia muito, né, extração de premolares para corrigir classe 2. Hoje os estudos, assim, se necessário fazer uma extração de premolar, o que se pede é que nós possa corrigir a inclinação dos dentes anteriores, mas também perder um pouco da ancoragem para fazer com que os dentes de trás venham para frente, para fechar aquele espaço. Quando você extrai os 4 premolares e retrai todos os dentes para trás, a tendência é você diminuir o espaço da língua, né? E a língua, ela é um músculo involuntário, né? A gente sabe que o paciente precisa, às vezes, fazer fonoterapia para readequar a postura lingual. E quando você reduz esse espaço da língua, pode induzir uma apneia ou piorar uma apneia já existente, né? Então, hoje, até recentemente, eu recebi uma paciente que fizeram um tratamento compensatório nela, e ela veio para mim para colocar uma placa de bruxismo, porque ela estava com muita dor e o relato dela foi que ela mordia muito a língua e que tinham extraído os 4 premolares dela. E eu, como da área do sono, ela não veio para colocar aparelho intraoral, nada, né? Mas olhando a cefalometria, os exames radiológicos, eu detectei que aquela paciente era cirúrgica, né? Ela ia ter muito mais benefício. E ela, com 30 anos, né, fez uma polissonografia, ela tinha um índice de 20 e pouco. Então, assim, hoje ela está pensando em fazer a ortognática, né? Porque além de reduzir o espaço da língua, ela está mordendo a língua, ela está tendo apneia em função disso, né? Então,
eu não sou uma dentista, eu sempre tive muito receio de extração de premolar, mas eu acredito que, se necessário, fazendo essa perda de ancoragem, talvez a gente consiga não reduzir tanto esse espaço, né? Porque o acoplamento ali da língua, a outra coisa é o crescimento transversal da maxila, né? Se o paciente só tem uma alteração antero-posterior, ok, mas e o transversal, né? Será que esse dentista resolveu a mordida cruzada, né? Será que o acoplamento da língua, além de reduzir no antero-posterior, ele não tem espaço também no transversal? Então, é importante o ortodontista, hoje, pensar também se esse paciente tem possibilidade ali de ter uma apneia no futuro, né? Eu fico muito, assim, em pé atrás com essa questão de extração de premolares, e acho que tem muita gente que fez antigamente que hoje tem apneia em função também disso. Eu tenho uma opinião formada, né, sobre isso, porque a gente fica muito viciado no anteroposterior, na classe de Engel, né? E acaba esquecendo que o paciente é 3D, a gente tem que pensar tridimensionalmente. Então, eu acho que essa é uma visão favorável ali, né, quando a gente está tratando as crianças, né? Esse papel que o ortodontista tem de transformar a face, né? E o quanto uma pequena decisão entre uma disjunção e uma expansão pode afetar, né, na qualidade de vida desse paciente, porque talvez ele respire melhor, ele tenha um posicionamento de mandíbula melhor, enfim, né? Então, às vezes eu acho que o ortodontista ele não tem noção da importância da tomada de decisão dele. E, às vezes, essa tomada de decisão é simplesmente porque a mãe não quer um determinado aparelho. Você deve, assim como eu, já ter vivido isso, né? E eu sempre falo, no Brasil, talvez seja um dos poucos lugares que o paciente diz para a gente, pelo menos na odontologia, o que ele quer fazer, o que ele não quer. E talvez o nosso papel também seja educar os pais, o nosso paciente, né? O quanto, né, é importante essas decisões ao longo da vida, né? Não é simplesmente um aparelhinho, né? Tem toda uma questão ali do futuro dele. André, para a gente finalizar, o que fantástico tudo que você falou, né? A gente vê. Me conta um pouco do curso que você participa, o quanto tempo de formação lá no Instituto do Sono, se tem atendimento, né? O quanto isso contribui na formação do dentista, né? Assim, eu adoro. Quando eu entrei nessa área do sono, né, eu tinha feito um curso de final de semana, né, e eu lembro que eu saí do curso do final de semana preocupada que aquilo era muito além de um aparelho, né, e que eu tinha que estudar mais aquilo para tentar não subtratar os pacientes. Então, quando eu entrei nessa área do sono, que foi lá no Instituto do Sono, que tinha um curso mais extenso. É um curso muito completo, porque envolve a área médica, então eles orientam vocês, os alunos também, a entender as indicações médicas, a polissonografia. É muito importante o dentista saber ler uma polissonografia, saber interpretar e saber planejar o paciente junto com a documentação ortodôntica, saber quais são os preditores de sucesso para aquele paciente. Então, lá no curso, nós temos toda a parte teórica, junto com a medicina e junto com a parte odontológica, e temos a clínica, né? Que eu acho que essa experiência de atender o paciente é fundamental, né? E foi o que me brilhou os olhos, né? Quando eu entrei, porque quando você está sozinho ali no consultório, né, é você que tem que ter a tomada de decisão ali, né? Mas quando você está aprendendo e você tem professores lá, eu tenho o maior, assim, agradecimento, porque eu entrei numa equipe com a doutora Cibele Dalfabro, com o Dr. Haldley, e são, assim, a doutora Thaís Guimarães, e são pessoas, assim, que me incentivaram muito, né? Além do meu marido, que já é da área do sono, que foi meu maior incentivador. Eu acredito que eu cresci muito lá dentro,
porque eu admiro muito eles, né? E é uma área apaixonante. Eu falo que quando a gente entra na área do sono, não é que a gente deixa de ser o dentista, né? Nós conseguimos enxergar um outro lado da odontologia, que não é um lado mecanicista ali, muito só o dente ali. A gente consegue enxergar o paciente como um todo, sabe? Então, é um curso que agrega muito, é multidisciplinar, os professores são maravilhosos de todas as áreas, né? E eles dão esse apoio. E o mais interessante é que ele tem uma carga horária para você prestar a prova de título no final do curso. Porque hoje não existe a especialização em odontologia do sono, apesar que estão querendo mudar isso, mas existe a titulação da odontologia do sono, né? Uhum. Então, hoje os médicos, eles se interessam muito por enviar esses pacientes, encaminhar esses pacientes para quem tem título, Uhum. né? E é uma prova, como se fosse uma prova de testes, tem uma prova prática que você tem que apresentar também casos clínicos, que você já atendeu. E aí, se você passa, você ganha o título ali da odontologia do sono. Mas é muito agregador, porque os congressos são também multidisciplinares e a gente só tem a ganhar com tudo isso, né? Mas, de fato, é um curso completo. Começa Mensal. em fevereiro e termina em novembro, né? Tá. E Anual. o começo dele, os primeiros módulos é com a área médica, depois de maio, mais ou menos, junho, começa só a parte odontológica. Tá. E tem os médicos do sono, todos ali em conjunto dando a aula. E tem também a participação do próprio Instituto do Sono, os alunos vão conhecer como é feita a polissonografia, né? Tem toda a equipe. O Instituto do Sono tem vários cursos, lá dentro. Mas é um curso muito completo. Eu falo que realmente eu sou muito feliz de estar lá com a equipe, porque eles são referências mesmo no Brasil todo. E vem gente do Brasil todo, né, fazer curso aqui com a gente. É uma vez por mês e é sexta, sábado e domingo nos primeiros módulos, depois é só de sexta e sábado. Mas é um curso que acho que abre muito a cabeça, principalmente dos ortodontistas que já atendem esses pacientes, né? Já recebem esses pacientes no consultório aí, na vida. Todos nós atendemos, mas sem diagnóstico, né? E é importante mudar isso. Obrigado, Andréia, por ter vindo. Foi ótimo. Obrigado.